E aí, gente, mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos com uma pessoa super, hiper especial aqui, o Marcelo Sanches. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, gratidão estar aqui. Um abraço a vocês que estão aí assistindo. Esperamos que seja um tempo abençoado para vocês. E obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter você aqui e saber que você tem contribuído com o Reino de Deus, a expansão do Reino de Deus, por onde você tem passado, né? E aí, Marcelo, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho, você pode dar uma breve apresentação? Vamos lá. Meu nome é Marcelo Sanches, sou chileno, metade cearense. Já tem a carteirinha do Ceará? Já tenho uma carteirinha do Ceará. Olha aí. Sou casado com a Raquel, vocês vão ver ela por aqui também. Somos casados há 19 anos, temos 2 filhos, o Davi que tem 16, esse mês ainda faz 17, a Sara que tem 12 e os outros são todos filhos espirituais. Então estamos aqui servindo o Senhor, servindo o Reino, pastoreamos uma igreja, que é a Igreja Cristã Despertar em Fortaleza, há 10 anos que existe a Despertar. E é isso, estamos aí servindo o Senhor, aonde o Senhor nos soprar, da forma que Ele quiser. Coisa boa, coisa linda poder ver a sua família toda inserida no reino de Deus, né? E deixa eu fazer uma primeira pergunta para ti. Como é que você soube, identificou que Deus estava te chamando para o ministério? Como foi? Como foi que aconteceu? Bom, eu tenho uma lembrança muito clara. Na verdade, eu acredito que Deus vai... aquele texto que fala, né? Deus produz em nós o querer e o fazer. Então, primeiro, eu cheguei aos pés de Cristo, comecei a me envolver na igreja. Era tudo muito novo para mim, com 17 anos. Com 17 anos? 17 anos. Nunca tinha colocado um pé dentro da igreja evangélica, digamos assim. A minha família, por parte de mãe, todos tinham uma tradição católica. Isso no Chile? Isso, lá no Chile. Então, a minha única... digamos, minha única influência religiosa ou de Deus era nesses momentos de missa, aquela missa, né, no final do ano, aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja de fato para conhecer, para ir lá e cultuar alguma coisa do tipo. Então, com 17 anos, eu comecei a me converter e ali eu tive a experiência com Cristo, comecei a ajudar, comecei a entender. E eu comecei a identificar algumas coisas que me chamaram a atenção dentro da igreja, mas eu não entendi ainda sobre o chamado. E aí começou a despertar alguma coisa. O que te chamava a atenção lá na igreja? O que fazia que teu coração batesse mais forte, tua mente pulsasse mais? O que era? A questão do ensino. Do ensino, do cuidado com as pessoas. O pastor que estava na época lá no Chile, é uma pessoa muito simples, né? Mas me chamava a atenção a forma como ele cuidava das pessoas, o que ele fazia, que era visitar, que era ensinar, que era orar pelo povo. E isso começou a chamar a minha atenção, ao ponto que a igreja era bem pequenininha, então eu era a única pessoa que acompanhava ele, por conta do meu tempo, do horário. Ele saía para visitar de dia, fazia algumas visitas nos hospitais, e aquilo ali começou a me cativar. Então isso ali foi para mim realmente uma inspiração. Um despertar. Isso, acredito. Hoje eu consigo enxergar assim, né? Era Deus trabalhando, digamos que Deus fazendo me apaixonar por aquilo, né? E despertando, acredito, dentro de mim, o propósito de vida. Então foi assim mais ou menos que eu comecei a orar ao Senhor e comecei a perceber que por ali teria que ser a minha caminhada em relação... Não tinha noção do que era ser pastor, não tinha noção do que era pastorear uma igreja, apenas estava despertando algo nesse sentido. Nesse sentido aí, de talvez ser alguém que pregasse, que ensinasse, que visitasse as pessoas. Muito bom, muito bom. E a gente sabe que dentro do pastoreio, dentro da liderança, né, de uma igreja, ou seja, o que for, existem muitas renúncias que nós fazemos, né? Quais foram as maiores renúncias que você já fez assim em prol do reino, em prol da vida de alguém, em prol da igreja? Você teve algum tipo de renúncia? Sim, na verdade é uma pergunta bem que me faz voltar mais uma vez no tempo. Mas para mim, uma das renúncias que mais impactou a minha vida, tanto ministerial, pessoal, foi a minha vinda para cá, para o Brasil. Talvez no momento eu não dimensionei
o que isso significava. Eu vim para cá, pro Brasil, com 23 anos. Veio de vez ou veio de férias? Aí eu vim de vez. Veio de vez já. Eu vim antes, vim de férias. Isso tá lá, né? A gente conta a nossa história num livro que a gente escreveu. Eu vim exatamente em outubro de 2006, né, 2005, perdão. E aí eu vim, foi onde eu e a Raquel tivemos a convicção de que nós queríamos estar juntos, né, na vida missionária e tudo. Voltei para o Chile, deixei tudo lá, saí do meu emprego, deixei a minha família, mas eu não estava dimensionando o que isso significava. Por exemplo, eu não estava dimensionando que não tinha volta atrás. Como fala aqui no Ceará, não tinha marcha ré. Não tinha marcha ré. Não tinha volta atrás. Então, assim, na hora foi aquela coisa. Foguete não dá ré, né? Tô indo embora para outro país, será aquela coisa assim. A minha futura esposa, né, é brasileira, de outro país. Eu vou poder fazer missão de uma forma que eu orava muito a Deus. Eu dizia, Senhor, me empresta os ouvidos da juventude para eu poder pregar o teu evangelho. Então, para mim, a maior renúncia foi ter deixado minha terra. Obviamente, ter deixado a minha mãe, que eu morava com ela. Uhum. A minha história até ali, no Chile, encerrou o capítulo até ali, no ano 2005, 2006. E aí, com os anos no serviço ao ministério, vivendo, construindo a minha família, a minha história aqui, de vez em quando dava aquele aperto no coração. Ainda hoje, aquele aperto no coração. Aquelas crises que a gente às vezes tem, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo para o lugar certo? Exatamente. Será que eu tomei a decisão certa? Mas aí Deus vem com sua voz, com sua paz, e a gente vai entendendo que a melhor parte do reino de Deus que eu acredito é você saber que obedeceu na hora certa e que está no caminho correto. Então, a nível de renúncia, para mim, isso foi tem sido o mais relevante, o mais importante. Que realmente impactou muito, de saber que não tem volta atrás. E se passaram quase 20 anos. Olha aí, você já está aqui há 20 anos? 20 anos. Olha aí. 20 então, anos já se passaram. Também já é brasileiro. Brasileiro. Eu tenho 3 nacionalidades, né? Sou chileno, cearense e vou virar brasileiro, né? Quem sabe? Olha aí. Então é isso aí, pastor. Realmente o que mais mexeu muito comigo. bom, muito bom. Eu acho interessante porque Deus, antes de entregar para a gente uma missão, Ele entrega uma transformação. Né? Antes de nós sermos levados a um local para liderar, para pastorear, Deus primeiro transforma caráter, transforma jeito de viver, transforma comportamento, transforma perspectiva de vida, transforma sentimentos. Ele faz com que a gente comece a viver uma vida mais diferenciada, antes de nos entregar algo que é precioso para Ele. Né? O que você vê assim, Marcelo, que foi a maior transformação de Deus na tua vida? A maior transformação nesse processo, eu acredito que não está completa, mas uma das coisas dentro dessa transformação é a timidez. Hoje eu estou aqui falando com você, falando com o pessoal aí de casa. De tanto a gente fazer alguma coisa, termina que a gente se acostuma, mas não é fácil estar aqui, pregar os domingos na igreja, que é o dia que mais eu estou ministrando. Embora já me acostumei, mas não é fácil. Então, uma das coisas que mais eu precisei, que Deus precisou transformar, foi a timidez. E aí eu disse, Deus, a timidez vai me roubar oportunidades, a timidez vai me roubar contatos, a timidez vai fazer com que eu deixe de avançar em algumas áreas da minha vida, vai afetar a minha vida pessoal e a vida da minha casa, minha família, né? E aí uma coisa que o Espírito Santo foi me ajudando, eu pedi ajuda a Ele, e Ele me falou assim muito claro, a única forma de você perder a timidez é você falar. É você ir contra a timidez. Exatamente, falar. Onde tiver uma oportunidade, você vai precisar falar. Então, assim, eu desde criança era aquele menino que ficava, tipo... quieto no seu canto, mais na sua. Quietinho, não falava porque existe uma diferença muito grande entre ser tímido e ser introspectivo, né? O ser tímido, ele é aquela pessoa que ele não consegue realizar certas coisas. O introspectivo, ele é aquele que é mais calado, né? Mas quando ele dá uma missão, ele consegue fazer e efetuar aquilo ali. Tu acha que tu é mais tímido ou tu mais introspectivo?
Eu acho que tem uma mistura dos dois. Vamos botar 50-50. Gostei, 50%. Aprendi mais uma coisa hoje. Olha Gostei. Aí. Mas olha, isso tem sido um desafio para mim. E falar, às vezes, por exemplo, eu estava num grupo de pessoas, principalmente na minha chegada aqui no Brasil. Eu não sabia falar português. A única palavra que eu sabia do Brasil era o você. Eu nem sei se eu falo direito ainda. Você fala. Pronto, não tinha mais. Aí eu queria falar com as pessoas não me entendiam, eu não entendia ninguém. E aí como que a gente destrava uma coisa em outro idioma, pensar em outro idioma, país, em outra cultura. País. E aí eu tive, obviamente, a minha esposa, a Raquel, foi que esteve ali me incentivando, me encorajando. Você falou errado, fale certo. E aí eu lembro que, se ela tá por aqui, tá lá dentro ainda. Eu lembro que uma vez a gente foi visitar uma igreja, a Igreja Batista Ágape, onde ela congregava, do pastor Luizinho. Aí ela começou a fazer propaganda, ela disse, meu marido prega. Eu comecei a ficar assim, de todas as cores, começou a descer uma gota aqui, de um de cada lado, suado, comecei a suar frio. E eu pensei que o pastor não iria aceitar, né? Disse, então pronto, ele vai pregar domingo que vem. Aí, meu amigo, a Raquel traduziu e eu passei a semana daquele jeito, tenso, nervoso, não vinha palavra, não vinha nada, sabia o que ia falar. Mas Deus vai modelando, vai transformando, vai trazendo, né, o diferencial para a nossa vida. É incrível o poder dele, né? Isso aí você me fez lembrar, né? Eu e o Roberto, nós temos missões um tempo nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E a gente ficava dentro de um projeto lá, que era o Dream Center, que era um projeto, o Centro dos Sonhos, né? Que ficava em Los Angeles mesmo, né? Até o pessoal brinca muito, rapaz, você foi missões logo nos Estados Unidos, né? Primeiro mundo, né? E eu digo muito que a gente foi para poder conhecer a parte triste ali dos Estados Unidos. E eu me identifiquei contigo quando você falou sobre a tua vinda aqui para o Brasil, porque quando a gente foi para lá morar, então a gente só tinha de brasileiro, só tinha a gente. Entendi. Todo mundo, tinha pessoas de várias partes do mundo, mas brasileiros só tinha a gente. E a gente ficava com aquele desejo de poder... eu achava que falava inglês antes de ir, né? Quando eu cheguei lá, é outra coisa, é de outro modelo. Né? E aí a gente passou isso um ano lá, né? Sendo transformado, sendo modificado, sendo lapidado, né? E a gente teve essa dificuldade cultural, que essa dificuldade cultural é uma coisa bem típica de quem faz missões, né? Isso. Quem faz missões. E isso aí mexeu muito, muito, muito com a gente, porque tinha momentos que a Roberta falava um pouco menos do que eu em inglês, né? Então ela sentia necessidade maior de falar. Então era eu e ela andando sempre um do lado do outro e a gente tentando viver. Até que chegou um momento que já ficou mais fluido, né? A gente começou a falar inglês, começou a ter um desenvolvimento melhor. Mas me identifiquei muito quando você falou sobre isso, sobre essa questão de transformação, né? De você ser lapidado, né? Em alguém novo, né? O bom é isso, né? Que Deus vai lapidando a gente e a gente se torna uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa liberta. E eu aposto como você hoje faz um pouco menos de força do que antes. Sim, com certeza. Né? Já ficou mais fácil. Já ficou mais fácil para você. Ficou mais fácil. Tomara que Deus foi trabalhando, tudo junto, né? Foi trabalhando e graças a Deus tem sido mais fácil. Graças a Deus. E uma coisa que eu acho interessante, Marcelo, é que a liderança em si, ela não é sobre posição. Liderança é sobre impacto, ou seja, é o quão de impacto você realiza na vida de outras pessoas, né? Que você influencia, né? Influencia de propósito, com propósito e para um propósito, né? Sim. E essa influência, ela precisa acontecer dentro da nossa zona, né? Primeiro da nossa zona de conforto e a gente vai expandindo, né? E aí eu queria ver contigo o que é que tu acha que para você é uma das quais são as maiores virtudes de um líder, né? Tanto de um líder geral assim, como um líder cristão, né? O que você diria? Bom, uma área também, pastor, que o senhor também tem tratado muito na minha vida, porque você junta a timidez e um líder, você falou essa parte de ser introspectivo, mas o líder precisa ter carisma, ele vai precisar saber como falar com as pessoas e tudo mais. Então, eu tenho um pensamento meu e eu tenho tentado trabalhar em cima disso. Então, eu vejo assim, tem pessoas, o pessoal fala assim, esse aqui nasceu com dom para isso. Nasceu para isso. Eu não vejo essa pessoa fazendo outra coisa.
E eu acredito que tem líderes que vêm com aquele encargo, que vêm com aquele dom, né, que vêm com aquela desenvoltura de liderança, de influência, como você falou. E eu acredito também que onde eu me incluo, que tem outros que vamos nos tornando, vamos sendo formados, lapidados para ser líder. Então eu nunca me enxerguei como líder, eu não me via como líder, eu sempre gostei de estar ali ajudando, apoiando, ver se alguém precisasse de ajuda, eu gostava de estar ali dando aquela força. Respondendo mais, deixa aí a tua pergunta, eu acredito que a maiores virtudes de uma liderança é você saber que mesmo sendo limitado, mesmo tendo várias limitações, Deus te dá graça para poder contribuir com um grãozinho de areia Muito bom. na vida de outra pessoa. Né? Porque as pessoas, às vezes a gente não vê aquilo, mas às vezes a pessoa modela você. Ela vai olhando para você, vai imitando algumas atitudes da gente, ou alguma forma de pensar. Isso a maior pregação, na realidade, não são as palavras, né? Isso. São nossos atos, né? A maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente age, que realmente é como se fosse uma vitrine, né? Todo mundo tá olhando para você, todo mundo tá vendo você, todo mundo tá se for coisa boa, te modelando, te copiando, te imitando, né? E isso é liderança, né? Liderança é esse poder que a pessoa tem, o indivíduo tem, de influenciar as pessoas para um determinado fim, né? Correto, correto. Me lembrei de uma frase do São Francisco de Assis, né? Ele fala assim: prega o tempo inteiro e, se for preciso, use palavras. Então, a liderança também é uma formação que Deus vai tratar na vida da gente. Então, a virtude é essa, de saber que você está sendo influência, servindo pessoas. Eu costumo falar muito isso na igreja, nossa igreja, que os líderes são os que mais deveriam servir a casa, né? Não no sentido de desgaste, mas ter um coração que está sempre disponível a servir. E aí onde hoje em dia, infelizmente, tem tido ao contrário. Às vezes nós, líderes, precisamos entender que nós não fomos chamados para sermos servidos. A nossa missão é servir pessoas, é formar outros líderes. E, obviamente, uma via de mão dupla. Não é um interesse, eu te ajudo, tu me ajuda. Mesma coisa natural. Né? O reino funciona assim, é natural. Eu estou com você, naturalmente, aquele senso de gratidão faz também com que as pessoas possam... Não, ele me ajudou, eu quero ajudar também, por amor ao reino de Deus. Você falando sobre isso aí, sobre servir, né, sobre se entregar, me vem muito à cabeça que é o que eu acredito, né? Eu acredito que aquela pirâmide organizacional dentro de uma igreja ou em qualquer outro lugar, eu acredito que ela precisa ser de cabeça para baixo. Onde o líder né, vamos falar assim, o líder, ele dá suporte aos seus demais que dão suporte aos outros, que dão suporte aos outros e assim por diante. Não aquela linha que é somente a base, toda suportando o líder. Não, o líder, ele faz o papel de servir, de se entregar, de ser realmente um canal de transformação, de mudança na vida de outras pessoas, né? Sim. E eu paro para pensar um pouquinho que um líder, ele não se faz em tempos fáceis. Na realidade, ele se revela em tempos difíceis. Sim. Né? Ou seja, são nos tempos difíceis que o líder, ele realmente se mostra como líder e ele é lapidado como líder. Na tua experiência hoje, Marcelo, quais são as dificuldades, quais são os desafios que você encontra como pastor de uma igreja? Ótimo. Eu estava me lembrando, você falou daqui da pirâmide, e teve um amigo nosso lá do Chile, pastor Gerson, que esteve com a gente na igreja, e ele trouxe um exemplo muito semelhante ao seu. Só que ele colocou, nós falamos aqui da pirâmide nesse sentido, né? Você falou agora da invertida. Aí ele falou agora da pirâmide lateral, olhando com a ponta para frente, né? Digamos assim. O pastor ali na frente, mas todo mundo entendendo que está no mesmo... muito legal. Na mesma visão, somos todos iguais, mas o pastor ou o líder na frente dando o exemplo. Acredito que isso, às vezes, também um desafio para nós. Dentro da tua pergunta sobre desafios da liderança... dentro da igreja, né? Como é que é para ti? Quais são esses desafios? Se existem os desafios? Existem muitos. Só um pouquinho, né? Mas olha, eu acredito que tem muitas coisas para serem faladas, mas uma das coisas que me vem aqui à mente é você lidar... Vou falar 2 tipos de situações aqui. Você lidar com pessoas que
que são todas amadas, né? Todas são preciosas, mas lidar com pessoas que têm outras formações, vou falar formações religiosas, em relação à doutrina, ou forma litúrgica de fazer as coisas e tudo. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo como, às vezes, como um desafio, porque às vezes a pessoa vem com alguns ensinamentos diferentes, não estão errados, algumas vezes com uma forma diferente de fazer as coisas, e chega a um local, no nosso, por exemplo, e vê tudo diferente. Aí ela tem a opção de ficar e se adaptar ao local, porque não é o local que vai se adaptar à pessoa, vai se adaptar a como funciona ali. E esse é um tipo de situação que é um desafio. Que a pessoa vai chegar para você assim, na igreja que eu era, a gente fazia assim. Uhum. E às vezes são ideias boas, louváveis e excelentes, mas talvez não vão encaixar com o tempo que a igreja está vivendo, onde ela está agora, com a gente. O segundo tipo de desafio é lidar com pensamentos diferentes. Não nesse contexto, mas de vida mesmo. Uhum. Você lidar com uma pessoa, por exemplo, você vai fazer algo, vou dar um chute no escuro aqui, esse podcast, né? Uhum. Do seu cast. Pode ser que alguém ache fantástica a ideia, porque vai alcançar milhares de pessoas. O que o senhor está propondo aqui, as outras pessoas que passaram, as que vão vir. Eu vinha com a Raquel falando no carro, disse, se Deus não se usar para uma pessoa, eu já vou estar feliz demais, se alguma coisa que nós falamos aqui. Mas pode ser que tenha alguém que diz, para que isso? Ou besteira. Para que perder esse tempo? Para que fazer aquilo? Besteira, tá entendendo? Então, assim, como lidar com diferentes mentalidades, de formação mesmo, de criação pessoal. E o desafio é você tentar explicar, tentar fazer com que ela entenda o ponto de vista, a gente não se chatear por conta disso, porque senão a gente perde a paz. E aí a gente ser grato por quem entende. E aí eu vejo isso como um grande desafio, lidar com diferentes. Aí o que eu faço, afinal de contas? Eu vou ter que agradar A, porque ele não concorda, ou vou ter que agradar B, porque ele gosta. Então, um líder de um pastor não pode fazer nada dentro de uma igreja. Quando Deus te dá direção, aí eu vou fazer porque esse fulano vai gostar. Nós não podemos cair nisso. Então, para mim, isso também às vezes é uma dificuldade. De saber, de ter que lidar com esses pensamentos. Alguém que chega assim para você, pois é, né? Era tão bom assim, agora tá dessa forma. E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura, de fazer a pessoa entender, isso aqui é uma direção que o Senhor trouxe no nosso coração, mas vamos tentar fazer com que ela entenda e seja esclarecida. Porque isso que você falou é muito verdade, né? Que são tantas pessoas que vêm para a igreja, né, com as mentalidades diferentes, com a cultura diferente, né, com pensamentos, com um background diferente, né, ou seja, acabam achando que as coisas precisam ser do jeito que eram em outros locais, né, e aí você ter que trabalhar sem machucar, né, é um desafio. É um desafio, né, porque você vai ter que dizer não muitas vezes, né, e o líder ele precisa saber dizer não para que ele possa conseguir chegar no local que ele está destinado a ir, né? Que ele se propõe a ir. Né? Um líder ele não se faz apenas de sims, né? Mas faz também de nãos. E às vezes, eu acho que às vezes são mais nãos do que sims. Né? Não sei se você concorda com isso, né? Com certeza. Mas são muitos nãos que você precisa estar falando para poder conseguir chegar ali naquele local onde você planejou, onde você foi chamado para ir, né? Quando é chamado por Deus. Com certeza, eu concordo com isso, mas aí Deus vai nos dando graça, né? Dando graça, poder conversar, poder falar, se inferir, se magoar, e a gente tem que permanecer firme no que está dentro do nosso coração, né? Para poder prosseguir, que o que importa é seguir um direcionamento de Deus, né? Que às vezes até para nós é difícil discernir aquilo, as pessoas estão esperando algo e a gente está esperando algo de Deus também, então acredito que o Senhor nos dá essa graça de poder superar esses desafios, de lidar com jeito, de falar, da pessoa às vezes se chatear, e às vezes não vamos ser compreendidos, não vamos ser entendidos. Enfim, eu costumo dizer isso. Não é que você está errado, porque você pensa diferente. Só que existe uma cultura aqui. E aí a gente precisa entender o que pode acontecer.
nós também reconhecermos de que nós precisamos melhorar. Tem coisas que não é porque ele vem com um pensamento diferente, quer dizer que está errado. Mas a gente tem a maturidade de precisamos melhorar isso aqui. Né? Por aí vai. Muito bom. E aí a gente tá encerrando o nosso tempo aqui, nosso momento aqui. Passou rápido. Né? Passa rápido, né? Quando é uma conversa boa e bacana, realmente passa bem ligeirinho. Mas uma coisa que eu vejo é que a credibilidade que a gente tem, que qualquer pessoa tem no altar, ela vem exatamente pela integridade que você tem dentro de casa. Né? Ou seja, o altar ele é um reflexo também dali do seu secreto, né? Do seu secreto, da sua vida com a sua família. Como é que você, nessa idade, né, dá uma dica aí, né? Como é que você lida com essa rotina igreja e família? Né? Como é que você trabalha esses dois lados? Bom, quando toda a sua família está inserida na igreja, por exemplo, a minha esposa, eu e a Raquel somos pastores da igreja. O meu filho Davi faz parte do serviço também, ele é baterista, é músico. E a Sarinha, embora não participe diretamente, ela faz parte de um grupo de dança e tudo mais. E nós nunca impomos aos nossos filhos nada. Foi algo que despertou. Natural. Gente, obviamente fomos mostrando o caminho aí, o que tu acha disso, tu acha daquilo. Mas a gente nunca impôs que não, você tem que fazer isso aqui na igreja. Estamos felizes por isso, graças a Deus por isso. Agora é um desafio, porque a gente tem que pregar o que a gente vive. E como que a gente faz? Porque eu sou um ser humano, eu sou pai que às vezes dá carão, sou esposo que eu também erro, sou marido que às vezes posso não me entender com a minha esposa em algum momento, que isso faz parte do casamento. Faz parte, normal. E aí a gente precisa entender que somos seres humanos e que eu também, esse mesmo ser humano, vai para o altar transmitir uma mensagem. E uma vez uma pessoa me falou sobre isso, de que quando a gente está pastoreando uma igreja, é como se essa igreja ela é gerada mesmo dentro da nossa família, ou vou dizer o modelo da igreja, ou a forma da igreja ali onde a gente está, na nossa casa. Então, eu não posso ser o Marcelo em casa e o Marcelo na igreja. Duas pessoas, né? Não posso ser duas pessoas, porque meus filhos me observam. Então, para mim, a maior vitória e o maior legado, eu brinco às vezes com o pessoal da igreja e digo assim, as minhas ovelhas favoritas são os meus filhos, são os principais. Então, deles eu preciso cuidar. Por que acontece? Sendo bem sincero aqui, o irmão não gostou de alguma coisa, ele simplesmente vai embora. E vai-se embora, se não gostou, ele não aparece mais. Isso. Agora, a nossa família não é assim. Então, eu tenho... Fica, né? Preciso ter né? Exatamente. Permanece, né? Permanece. Preciso ter um cuidado maior. Muito bom. Isso para mim é um desafio, né? Não é uma dificuldade, é um desafio de eu me policiar, de também eu pregar na minha casa que eu prego na igreja e vice-versa. Uma via de mão dupla, na verdade. Isso. Marcelo Sanches, um prazer enorme falar com você, estar com você, conhecer você e poder ver o que Deus está fazendo também através da sua vida, né? E aí, se você quiser deixar alguma mensagem final para quem não está nos escutando, nos assistindo aqui, você pode também. Maravilha, muito obrigado também o convite, né? Agradecer também a sua esposa. A igreja que nós tivemos aqui, fomos muito abençoados pelo ambiente, a igreja é muito acolhedora. Você que mora aqui na região, venha visitar aqui o Toque do Céu, aqui na Washington Soares. Eu tenho um versículo que faz tempo que ele está rondando meu coração. Está em Eclesiastes, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. E bate até com que estamos acabando o ano, vamos iniciar com sonhos e projetos, mas eu não estou falando de apenas um ano, estou falando de um ambiente. Então não importa como você começou a sua vida de fé, o importante é como você vai terminar. Talvez tenha coisas que você precisa resolver, perdão a ser liberado, pessoas a serem liberadas do seu coração, desafios que estão guardados, que precisam ser colocados para fora. Então não se preocupe, meu passado, tem muita gente chorando pelo que passou, ficando depressivas. Passou. Sare seu coração, procure em Deus ser sarado, procure um profissional. Amém. E bola para frente. Melhore o fim. Como que eu vou terminar os meus dias? Como que eu vou terminar a minha vida? Se a minha vida acabar,
amanhã, se a minha vida acabar daqui ao final do mês, se a minha vida terminar aqui ao final do ano, como que vai finalizar? Então, um conselho que nos damos às vezes para as pessoas que já estamos na faixa dos 40, um pouquinho a mais, serve para os jovens também. Nós não temos mais tempo para perder. Não temos tempo para perder. Então essa seria a reflexão. Como eu pretendo terminar os meus dias? Na família, com Deus, liderança, pastoreio, como filho, como pai, de qualquer forma. Amém. Essa seria a reflexão para vocês, para nós também. Amém. Obrigado por tudo e que Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. Obrigadão aí. Tamo junto.